Boa noite, igreja. Mais uma vez, ainda nesse último domingo de maio, no dia 31 de maio de 2020, com a igreja em casa, ou parte da igreja em casa, nós vamos hoje trabalhar com o tema Construtores de Deus. E antes de lermos Neemias no capítulo 2, nós vamos cantar o hino de número 311 do nosso hinário presbiteriano, que tem como título Avante, ó crentes. E na sequência, nós teremos a participação do nosso Ministério de Louvor, cantar o hino 311 e depois, na sequência, o Ministério de Louvor.
santo monte. Alegrias de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Então, tendo cantado esse hino 311, Avante ó Crente, e com a participação, mais uma vez, do nosso Ministério de Louvor, vamos orar ao Senhor e depois ler o texto de Neemias, capítulo 2, verso 17 e 18. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome, por termos vencido mais um mês, por estarmos em Tua casa, com grande possibilidade, ó Deus, de logo voltarmos a nos reunirmos no templo para Te adorarmos coletivamente em espírito e em verdade, mas queremos, ó Deus, que fale ao nosso coração mais uma vez, fale à nossa vida, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Neemias capítulo 2, versos 17 e 18, se você tiver a Bíblia aí, abra a sua Bíblia e vamos ler, que diz assim, Neemias capítulo 2, versos 17 e 18, então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas,
Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Isso é Neemias capítulo 2, verso 17 e verso 18. Construtores de Deus. Irmãos, mais uma vez o Brasil vive nessa pandemia e muita gente com o coração dilacerado, assustado, triste, muitos corações enlutados nessa luta que nós estamos vivendo e enfrentando. E agora essa luta entre os poderes, as autoridades do nosso país enfrentam dificuldades em todas as faixas, ou em todos os poderes, ou em todas as organizações. O Brasil passa e enfrenta não só essa história da pandemia, mas também uma história moral sem precedência, onde valores são desviados, valores que deveriam ser encaminhados em direção a salvar vidas, nos cuidados para com a vida. Nós temos pessoas perdendo a sua vida porque verbas foram direcionadas para outra direção e não para a saúde e cuidado do povo. Por isso, mais do que nunca, eu vejo a igreja com uma grande missão de reconstrução ou de construção moral, social e espiritual em nossa nação. A igreja, ela é um termômetro. A igreja é colocada no mundo, a Bíblia diz, como sal da terra, como luz do mundo, como coluna e baluarte da verdade. Então a igreja deve se impor nesta sociedade que não literalmente sabe mais os valores de Deus e nem os valores que ela própria estabeleceu. Pelo contrário, ela estabelece e ela mesma quebra. Ela estabelece e ela depois não sabe mais como cumprir. Ela estabelece, mas pela ganância e pela ação do pecado, esta sociedade ou estas autoridades, elas se perderam. Por isso, eu creio que a igreja tem uma grande missão como construtores de Deus. O texto em pauta é interessante porque o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro em 577 antes de Cristo, e agora 400 e poucos anos, eles estão de volta para sua terra natal, para Jerusalém. E aí nós temos 3 grandes nomes, como Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles vão trazendo o povo de volta para Jerusalém, e aí começa uma grande reconstrução. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. A Bíblia diz que um dia a rainha olha para o rei, para o Neemias, e vê que ele está triste, e pergunta o que está acontecendo. E aí Neemias então explica o que está acontecendo. Ele diz: como eu não estaria triste se a cidade de meus pais, se o povo que restou lá está em grande miséria, a cidade está destruída, as portas queimadas, o templo está destruído. Então Neemias se entristece. Ele está na expectativa de volta para a sua cidade. E então ele pede um tempo, o rei e a rainha autorizam ele voltar para a sua cidade, e ele reúne o povo, conversa sobre a necessidade de voltarem. E aí você vai ler em Neemias, tem uma expressão sempre interessante dizendo: e a boa mão de meu Deus era comigo, porque a boa mão de meu Deus era conosco. E nesse verso 17 e 18, então ele disse: estás vendo a miséria em que estamos, que está a nossa cidade, como está o muro, ou seja, como está o templo. E aí no verso 18 assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo,
e também as palavras que o rei me falara. Então eles disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Nós temos uma boa obra a ser construída. Por exemplo, em Romanos 1, 16, 17, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque o justo viverá pela fé. Atos capítulo 1, verso 8, e diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Então, aqui no Brasil, hoje, a igreja que recebeu o poder do Espírito Santo é testemunha vital para a reorganização e para a reconstrução. A igreja precisa influenciar a sociedade. A igreja cristã, ela é luz do mundo, ela é sal da terra. Mateus capítulo 5, versos 12, 13, 14, 16, diz que ela como sal e como luz. A sociedade vê as boas obras da igreja e assim glorifica a Deus que está no céu. Os construtores de Deus são ligados pela força propulsora que deve mover os homens, que é o amor. E aí, biblicamente, nós podemos notar, por exemplo, em Êxodo 32, 32, o amor de Moisés pelo povo de Israel. Moisés poderia ter desistido fácil. No entanto, a Bíblia diz que Moisés ora pelo povo, ou então diz: Senhor, perdoa este povo, se não risca-me do livro que escreveste. Moisés tem compromisso com Deus e tem compromisso com o povo. Ele vai dizer: Senhor, perdoa-lhes ou então risca-me. O amor de Neemias pela cidade de Jerusalém, pela cidade dos seus pais, aqui no capítulo 1, verso 4, diz que ele está, olha só o que diz, 1 verso 4, ele diz o seguinte: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, jejuando e orando diante de Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos, versos 4 e 5 de Neemias 1. Ele tem um amor pela sua cidade. Eles estavam já há 70 anos cativos lá na Babilônia, e agora eles querem e vão voltar pela misericórdia e graça de Deus, e ele guarda no coração o amor pela cidade e pela sociedade dos seus pais, e ele se coloca como construtor de Deus, com Esdras e Zorobabel, e eles voltam e mantêm o amor. Então Paulo, Moisés, Neemias, se você observar uma coisa que está em, por exemplo, Romanos 9:3, quando Paulo diz: porque eu desejaria ser anátema para que vocês fossem salvos. Paulo tem um amor tão grande pelos romanos, que ele diz: se fosse possível, eu queria ser anátema para que vocês fossem salvos. Então em Êxodo 32, 32, você vê o amor de Moisés pelo povo. Neemias 1, verso 4, e na verdade todo o livro de Neemias, o amor de Neemias pela cidade de Jerusalém e pela sociedade. Romanos 9, 3, o amor de Paulo pelos romanos. E em João 3,16, o amor de Deus por você. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou, Deus te ama, Deus te restaura, Deus te edifica, Deus te sustenta. Vemos no ministério de Cristo, Jesus Cristo encontrando com a mulher samaritana e a restaura. Jesus Cristo encontrando por exemplo, Maria Madalena, e Deus a restaura. Jesus Cristo encontrando o homem de Gadar, e Jesus Cristo o restaura. Jesus Cristo encontra cego, encontra leprosos,
e os restaura. Jesus Cristo vem ao encontro dos pecadores e os restaura. Jesus Cristo vem ao nosso encontro e nos restaurou e nos deu plena e íntima comunhão com Ele. Então Deus é o Deus que reconstrói vidas que estavam quase destruídas. E aí Deus pega de novo do pó, Deus pega da sarjeta e o restaura. Então nós, como construtores de Deus, devemos ter ânimos para o trabalho. Tem os adversários. Neemias tem Sanbalat, tem Tobias, tem homens que tentam puxá-los para baixo e o contrário a qualquer custo. No entanto, a igreja deve ter ânimo para o trabalho, deve ter disposição para o trabalho, sabe que não há trabalho fácil. Se você ler Neemias, você vê que os homens trabalhando, eles tinham na mão uma espada e na outra a colher de pedreiro. Eles dormiam com as suas armas para construírem o muro. E eles constroem ou reconstruíram o muro de uma forma extraordinária em tempo recorde. Os inimigos estavam sempre tentando fazê-los desistir, mas eles prosseguiram, porque os construtores de Deus, primeiro eles têm ânimo para o trabalho, eles têm amor pelo trabalho e eles sabem que não há tarefa fácil. Na igreja, no nosso dia a dia, também nós devemos ter amor, ânimo e saber que o trabalho continua não fácil para os construtores de Deus hoje. Primeiro porque a igreja se opõe ao mundo. A igreja caminha ao contrário da correnteza. A igreja caminha ao contrário do que a sociedade diz que é bom, que é agradável. Você olha para Romanos 12, verso 2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus em Cristo. Então a igreja caminha ao contrário. Temos visto essas investidas das autoridades em nosso país, em nosso estado, nesses dias. Temos visto a luta de alguns tentando fazer alguma coisa em nosso país, no campo político, social, no campo da educação, no campo da sociologia. Nós temos algumas pessoas fazendo coisas boas. No entanto, há uma força muito forte ao contrário. E a igreja enfrenta as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, porque a igreja caminha ao contrário do mundo. 1 João 5,19, a Bíblia diz que a igreja é de Deus e o mundo jaz no maligno. A igreja, nesse patamar de sociedade que caminha ao contrário com as suas ideias de Deus, a igreja deve se impor como sal da terra, como luz do mundo e coluna e baluarte da verdade. Hebreus no capítulo 11, você observa que desde Noé, nós temos os grandes construtores e enfrentando as grandes dificuldades. Noé é chamado por Deus para construir a arca, porque Deus ia reconstruir uma nova nação ou uma nova sociedade partindo de Noé e a sua família. E quantos anos Noé constrói a arca e no final dá tudo certo. Você tem depois Abraão sendo chamado para ser uma bênção e enfrenta as piores adversidades. No entanto, Deus o abençoa e a história da fé continua. Depois você tem Jacó, depois você tem a nação de Israel chegando no Egito, e aí você tem Deus restaurando 430 anos depois, essa nação do cativeiro do Egito,
caminha pelo deserto 40 anos, chega na sua cidade prometida, enfrenta os inimigos, prossegue, reis caem, reis renascem, reis são colocados no poder de novo, são tirados, e a fé continua. Chegamos em Cristo, Gálatas 4:4, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No momento certo, Deus enviou seu Filho, por amor, para continuar reconstruindo homens e mulheres desse mundo tenebroso. E aí você é um deles. E agora, como igreja, a igreja que caminha neste mundo como construtora de Deus, tendo ânimo para o trabalho, sabendo que a missão é difícil, mas tendo consciência do amor, da bondade, da misericórdia de Deus presente com a igreja e na igreja. Por isso nós somos chamados para continuar a missão de reconstrutores de Deus. Que bênção, que privilégio. Neemias tem o desafio, mas ele disse: a boa mão de meu Deus é comigo. E quando ele conta a história para as pessoas que deveriam trabalhar com ele diz que o povo tem ânimo e diz o seguinte no verso 18, na parte final: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Você está numa grande obra de Deus e com Deus, numa obra de reconstrução, numa obra de revitalização, numa obra de restauração, numa obra de recuperação de vidas. Só Deus restaura, recupera e faz com que o homem velho nasça de novo para uma vida abundante em Deus. Então se coloque como reconstrutores de Deus, se coloque nas mãos de Deus. Como disse o profeta Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer te usar. E aí quando você lê 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz para você: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você compartilhando a vida que está em Cristo, compartilhando a bondade e a misericórdia de Deus para essa sociedade extremamente perversa e pervertida, que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e desprezaram o conhecimento de Deus, trocando Deus por outras coisas. E agora você, como igreja construtora de Deus, sabe que é preciso ter disposição para o trabalho, sabe que o trabalho não é fácil, mas a missão é dada e deve ser cumprida, porque você se submete à orientação do próprio Deus. E a boa mão de Deus é contigo por onde quer que você vá. Por isso, espere em Deus, confie em Deus, descanse em Deus e continue fazendo a obra do Senhor. Você foi chamado para uma grande obra e você não pode parar. Quando os inimigos de Neemias mandam um recado para ele, ele diz: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Você também tem uma grande obra e você não pode parar. Aceite os desafios e que Deus te abençoe como construtor de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, na sequência, cantar o hino 62 do nosso hinário cristão ou presbiteriano, que diz: brilhando por Jesus. Você vai brilhar na escola, no trabalho, nesta sociedade, neste mundo tenebroso, você vai continuar brilhando por Jesus. Vamos cantar e após o cântico, oração e bênção apostólica. Vejo no
qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus, amável com toda a gente, assim me quer Jesus, de rosto alegre e contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Feio e triste pecado, ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando por meu Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, pedimos a Tua bênção mais uma vez para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a igreja cristã brasileira. Ó Deus, que se coloque como construtora e reconstrutora de Deus neste mundo tenebroso, mas sabendo, ó Deus, que tem uma missão a ser cumprida com os seus desafios, mas ela prossiga com ousadia, coragem e determinação, e cada um de nós, como membros da igreja também presbiteriana em Resende, possamos nos colocar como verdadeiros construtores de Deus, vendo que a boa mão de Deus é conosco nesse instante. E, ó Deus, sendo protegidos e guardados por Ti, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana seja conosco, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.